Olá, pessoal! Hoje nós vamos apresentar nosso quarto episódio, um quarto episódio cheio de coisas boas, cheio de gastronomia, de passeios e com um pequeno detalhe, né, que o Marquito vai falar. Alugamos um carro, estamos motorizados. Marquito, conta aí como foi isso. Então, você está dizendo com o carro, porque a região ali do Vêneto, na região de Maróstica, a gente está sempre falando nesses episódios a respeito dessa cidade, né? Ou a base é a cidade de Maróstica. E para você poder explorar toda a região, o transporte público te limita. Então, o aluguel do automóvel facilita e deixa você com maior liberdade. Então, nós alugamos um carro para poder explorar todo o entorno de Maróstica. E vocês vão ver para onde a gente está indo. Mostra aí, Gabriel. Nós a caminho já e indo para esse restaurante de montanha, um restaurante tradicional, familiar e muito legal, viu? Não é, Ryoto? Sim, sim, é como você falou, é um restaurante familiar, né? É uma osteria e na montanha. Vocês podem ver pelo trajeto, né? Um dia de inverno com um pouco de chuva, um pouco de neblina, bucólico, mas com uma beleza particular. E é isso aí que a gente foi fazendo esse dia. Qual é o nome deste restaurante, Ryoto? Esse restaurante se chama Dabertin, né? Como a gente falou, um restaurante familiar, e nós vamos poder observar a gastronomia local. Tem muita particularidade na gastronomia desse restaurante. Então, como você já disse, é uma osteria. E lá nós encontramos muitas coisas. Olha nós lá, já motorizados. A alegria da pessoa, porque estava motorizada, gente. Subindo, ó, o restaurante fica bem no topo da montanha. E nós estávamos muito felizes porque nós estávamos motorizados e podendo prestigiar toda essa beleza, toda essa paisagem, todo esse lugar que apesar da chuva, né, mas estava muito bonito, né, Ryoto? Sim, sim. A chuva não atrapalha, né? Ela pode tirar um pouquinho o brilho, mas não atrapalha, pelo menos para mim não atrapalha em nada essa garoa, esse dia de inverno. Isso. E aí mostra, Gabriel, como que é lá quando a gente chegou. Aí é o estacionamento, que vocês perceberem, é bem em cima, né? E já dá para ver a cidade, um pouquinho lá de baixo. Olha, é outro ângulo, né? Outro ângulo do estacionamento. Depois a gente entra no restaurante, né? E como que a gente foi recebido, Marquito? Conta. Sempre lá é recebido muito bem. É um restaurante que quem administra, né, quem trabalha é toda a família, pai, mãe, filho, nora, e assim é que funciona. E com uma simpatia peculiar, eles são muito atenciosos, perfeito. É o Dabertin, né, um restaurante de montanha da região de Maróstica. E, gente, vocês não imaginam o que ele levou. Aqui já são as entradas, né, que a gente vai contar uma por uma para vocês, como que é. Mas antes, deixa essa foto, Gabriel, que eu quero dizer o que você levou do Brasil para eles. Sim. A moça, né, Andressa, que é a esposa do filho do dono do restaurante, ela gosta muito de paçoca. Olha que legal. E não tem paçoca, na Itália não existe paçoca. Então, toda vez que a gente tem a oportunidade de ir até lá, eu sempre levo 1, 2, 3 pacotes de paçoca, né? E ela fica muito feliz. E hoje ela, inclusive, compartilha com os filhos, né? Que já estão crescidinhos. Então, eles adoram a paçoca brasileira. E, gente, vocês precisavam de ver a alegria deles e das crianças recebendo a paçoca, né, Ryoto? Isso mesmo, já pedindo, mãe, posso comer agora e tal, né? E ela falava só depois do almoço, mas parecia que estavam recebendo, sabe, aquele presente super valioso, a paçoca do Brasil. Vocês entendem isso? É muito lindo, né? A simplicidade é o ponto alto da sofisticação. É verdade. E aí, o que foi que a gente... nem pede, tá, gente? Eles que já vão lá e vão colocando tudo pra nós, né, Ryoto? Coloca aí aquela foto, Gabriel, pra gente mostrar.
Essas foram as entradas, né, Hilton? Exatamente. Explica uma por uma, e se puder mostrar a foto, Gabriel, de uma por uma. Exatamente. Esse Olha é aí, o quê? Isso aí é uma polenta, né, grelhada. Aquela polenta que nós temos também, que nós conhecemos aqui no Brasil, mas eles fazem pondo na grelha, né? Depois dela pronta, vai na grelha. Uma delícia, gente. Isso é o que nós também ganhamos de presente. Esse é um queijo, é o melhor da região, né? O queijo de Asiago. Você encontra, viu, o queijo de Asiago aqui no Brasil em alguns mercados assim de importados. Ele é um queijo famoso no mundo, porque Asiago, nós vamos ver, né, nos próximos episódios, a cidade de Asiago, em que a vaca, né, ela tem uma alimentação especial e aí ela dá um leite que dá o queijo de Asiago. É um espetáculo. Maravilhoso, maravilhoso. E esse feijãozinho, Rioto, o que era esse feijãozinho? Então, esse feijão também é o feijão da região. Você vê que o feijão para eles é assim, não é aquele caldo como nós temos aqui, né? O feijão com... Tipo uma saladinha, né? Isso é tipo uma salada. E esse negocinho em cima, o que era? Isso é um molho regional também, que é servido dessa maneira aí. Você experimentou, você sabe que é uma delícia, né? Dá água na boca, o feijão regional com esse molho que ele serve. Verdade, uma delícia. Que mais aí? Agora tem o ponto alto, né? Isso é o ponto alto, né, Rioto? Fala sobre esse tipo de iguaria. Essa daí é uma sopressa, né? Essa daí, olha, isso aí é uma sopressa, é um salame feito por eles, inclusive, né? Tem toda uma história esse salame, porque montanha, frio, as pessoas precisam, né, se alimentar com algo assim gorduroso para poder ter energia. É um salame extremamente macio, é perfeito. E lá tem um quadro, né, Rioto, falando sobre a sopressa, né? Sim, é porque isso é de tradição, né, tradição da região. Tá lá a história contada nesse quadro aí, olha, da sopressa, que no restaurante da Bertin, isso é feito pela família, né? Eles fazem isso aí lá. Ainda é uma coisa regional e familiar. E aí, gente, quando vocês acham que viram tudo, eu não tinha visto nada. Vocês já viram? Primeiro eu vou perguntar. Rioto, prato principal. Olha bem para mim. O que é que você escolheu? Então, eu sempre que a gente tem a oportunidade de ir no da Bertin, o meu prato preferido é a dobradinha, né? Mas é uma sopa, não é como a nossa aqui que tem o feijão, que tem a costelinha. É uma sopa de bucho, né? Nós chamamos aqui do bucho. Para eles, tripa. Então, o que eu aprecio ali, que eu acho que não se come em nenhum outro lugar do mundo, é essa iguaria. É a sopa de tripa. Dá uma olhadinha, gente. É isso aí, olha que delícia. Só de ver na fotografia já abre o apetite, hein? Olha que bacana. E vocês imaginam, né? Aquele clima, aquele friozinho, aquela sopa quentinha. Mas eu nunca imaginei que eu ia achar uma sopa de tripa, né? Maravilhosa. Na Itália. E ainda, vocês precisam de ver o jeito que o Rioto comia, com tanto, né, gosto, com tanto prazer, que eu quase comi aquela quase sopa de experimentou, mas não experimentou. É uma delícia. Coisas também, né, que vêm da montanha e que vêm de época de guerra, porque com a falta de comida, eles preparavam tudo, né? Não se perdia nada do bicho. Então, sopa de tripa, hoje uma iguaria, para mim, das melhores. E o que eu comi? Pergunte para mim. Sim, o que você comeu? Ou você quer que eu diga o que você comeu? Eu acho que você pode dizer. E ó, eu vou contar. Ele fala, vem de lá aqui para comer. O que eu comi? Comer um galeto. Você acha? Tá bom, né? Respeito tudo. Mas lá no restaurante de montanha, tipicamente italiano,
nada turístico. Você vê o meu prato, sopa de tripa. E você, galeto, olha lá. Gente, estava tava uma delícia, tá tava bom. uma delícia, macio, gostoso, as entradas maravilhosas. Então, assim, é tudo muito bom, né? A saladinha, aquela saladinha que vocês viram que tem aqui no Brasil, mas estava muito gostosa, né, Ryoto? Sim, uma delícia, tudo muito gostoso, né? Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes e já fui com um pai e um filho, e o filho, Marquito, eu quero trazer a minha esposa aqui nesse restaurante, porque realmente é uma coisa bem diferente, bem diferenciada. E é o que eu falo pra vocês, lá é o primeiro, segundo, terceiro, eu não consigo comer tudo, né? E naquele dia foi servido o quê, Ryotin? Então, tiveram todas essas entradas, né, que nós já comentamos. Mas antes da entrada eles dão alguma coisinha, como que é aquele palitinho? Ele dá o crisp, né? Ele dá o crisp também, com um pouquinho de manteiga. É de praxe, né? É de praxe. Então, tem a entradinha do crisp, depois tem todas aquelas entradas que nós vimos, né? Que é a polenta, o feijão. Tinha uma verdura também que não vi ali na foto, mas que é uma verdura também bem regional. No vídeo deve ter, né? A gente vai poder ver a verdura cozida no vídeo. E a sopressa, né? E a sopressa que não pode deixar de experimentar. É mesmo, uma delícia. E a gente bebeu o que nesse dia? Olha lá. Olha lá. Um vinho? E o vinho, né? O vinho da casa, que é um espetáculo. Vem na jarra, vem na jarrinha, ela tem diversos tamanhos. E, olha, tem que ir para provar. Porque tudo que se falar, eu acho que ainda é pouco em relação ao que acontece lá. Então, gente, hoje esse programa é uma dica para quando vocês forem em Maróstica, vocês irem ao restaurante da Bertin, vocês experimentarem, porque isso daqui, essa iguaria aí, foi que nós escolhemos, mas tem muita coisa, né, Ryoto? O que você já comeu mais de diferente lá? Olha, o tradicional nhoque, né, que vou falar do nhoque porque se conhece aqui também no Brasil, o espaguete, tudo muito bom. Mas, vou repetir, para mim o prato especial é a sopa de tripa. E assim, nós fomos, o Ryoto levou a paçoca, e quando a gente estava indo embora, eles serviram alguma coisinha para nós. O que era, Ryoto? Olha, quando você vai pagar a conta, né, que é lá embaixo, que é o dono que recebe a conta, eles te servem um digestivo, é um licor que eles mesmos produzem e é envelhecido com noz verde. Tá? É uma coisa também muito peculiar, bem particular, e você, após o almoço, para melhorar sua digestão, né, para ajudar na sua digestão, você toma aquele licor que eles mesmos produzem lá, envelhecido com a noz verde. E vocês acham que eu experimentei ou não? Fala aí, Ryoto. Lógico que experimentou, né? Lógico. Virei uma cachaceira lá. Porque eu penso, né, que em qualquer lugar que você vá, que você tem algo regional, vale a pena experimentar, né? Vale a pena. E você se surpreende com a diferença, né, de sabor, de paladar. É bem particular, como a gente costuma falar lá, é bem particular. É verdade. Então, hoje, esse programa, ele está mais focado na questão da gastronomia, desses sabores, de mostrar para vocês o quanto é bom e o quanto é importante, né, vocês experimentarem, para quem for a Maróstica, não deixar de ir no restaurante, né? Sim. Da Bertin. O tratamento é um tratamento caloroso, né? É tanto que nós descemos e quando a gente está indo embora, o que acontece, Ryoto? O que a gente ganha? Sim. O queijo de Asiago, e eles tinham acabado de receber uma peça, porque recebe uma peça, aquele redondo grande, né, que todo mundo conhece, e ele gentilmente, né, o Filippo foi lá e tirou um pedaço, né, um naco daquele queijo, embalou no vácuo e falou, olha, para vocês irem comendo durante a viagem.
E foi o que aconteceu, né? A viagem dali para frente foi sendo saboreada também com um pedaço de queijo de Asiago. E um pão italiano que compramos, né? Pronto. Então, gente, praticamente, né, e basicamente o programa hoje é para falar dessa gastronomia. Mas a gente quer deixar um gostinho para vocês também do nosso próximo episódio, que é o 5º episódio, que vocês vão ver. Vamos mostrar ou não, Ryoto, para eles um pouquinho? Vamos mostrar sim, porque como a gente está fazendo alguma coisa assim em continuidade, acho interessante que o internauta já tenha uma ideia do que é que nós vamos falar no próximo episódio. Então, o que eu posso dizer para vocês, aliás, não vou dizer não, dá uma olhadinha onde a gente foi. Onde que é este lugar, Hilton? Então, nesse período de inverno, né, que era finalzinho de novembro, começo de dezembro de 25, nós falamos do queijo de Asiago. E esse trajeto aí é que nos leva à cidade exatamente de Asiago, que no inverno, olha lá, é nevada, e inclusive com estação de esqui, vocês vão poder ver mais à frente. E para quem não conhece a neve, para quem nunca viu, a oportunidade de ver como é que é a neve e brincar com a neve. Vocês vão ver no próximo episódio a visita a Asiago, a terra que faz um dos melhores queijos da Itália. Então é isso. Por hoje a gente vai se despedindo e deixando esse gostinho aí desse passeio na neve que nós fomos fazer em Asiago. Por hoje é só, né, Ryoto? É isso aí. Muito obrigado pela atenção, pela participação, porque você pode mandar no chat também, quando o programa está sendo exibido, que nós vamos interagindo com vocês, viu? É só perguntar, faça as suas observações, que nós vamos ter prazer em retornar para vocês durante a exibição do episódio. E depois também, né? Sim, lógico. Isso fica lá no YouTube, né? Canal Made in Italy, para a eternidade. Então, quem assiste o episódio, o primeiro, se não assistiu, vai poder assistir, que está gravadinho lá no canal do YouTube. É bem bacana. Então é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando. Cada dia a gente vai mostrar todas as nossas aventuras gastronômicas, né, culturais. E por hoje nós nos despedimos e até o 5º episódio. Tchau! Tchau, arrivederci! Tchau, arrivederci!